Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Pneumoteca no YouTube, sempre aqui trazendo a discussão de mais um artigo em pneumologia, das doenças mais prevalentes em pneumologia, né, fazendo o nosso tema que é a pneumologia para o clínico. Eu peço a você a nos seguir, convido você a nos seguir no nosso Instagram, @pneumoteca, onde você fica sabendo sempre as atualidades, as novidades aqui do nosso canal. Aqui você já está assistindo, né? Que se inscreva no nosso canal, dê um like, dê um joinha no nosso vídeo para que a gente sempre possa estar trazendo informações em pneumologia para você. E convido também a você a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br. Lembrando que temos a nossa dica de cinema aqui no final, já tradicionalíssima no final do nosso vídeo. E o tema hoje é um tema inovador. Veja só, o papel do dedímero na predição de mortalidade em pneumonias comunitárias. Vamos discutir um artigo importante isso, ou até uma situação que a gente pode mudar as nossas condutas frente às pneumonias comunitárias. Vamos lá então. Então, esse é o nosso artigo, o papel preditivo do dímero D ou dedímero para a mortalidade de pacientes com pneumonia adquirida na comunidade, as PAC. Uma revisão sistemática e meta-análise. Vamos estudar uma meta-análise hoje. Vocês lembram que utilizamos bastante o dedímero nos pacientes com Covid-19 e era um fator de risco para tromboembolismo venoso, né? Acidente vascular cerebral, tromboembolismo pulmonar e assim por diante nesse paciente. Muitos pacientes com Covid-19 faleceram decorrente dessa complicação que aparecia. E o dedímero foi importante para identificar. Muitas pessoas usaram anticoagulantes naquele período do Covid-19 porque tinham um dedímero elevado. Era uma indicação. Esses são os autores, eles são chineses e o estudo foi feito nesses dois serviços aqui, em Guangdong, na China, e mais foi publicado aqui no Jornal Brasileiro de Pneumologia de 2021, ainda na época da pandemia. Ela até citou muito pouco durante o artigo, ele citou muito pouco o Covid-19 aqui, mas a gente vai citar. Vamos lá. Então, na introdução, né, o problema clínico é a pneumonia adquirida na comunidade, apresenta uma morbidade e mortalidade elevada nos adultos, principalmente nos idosos. E a avaliação precoce de gravidade ela é crucial para o manejo adequado da doença. Quando você identifica que é um paciente com possibilidade de maior gravidade, você vai agir, ter uma conduta diferente. Existem alguns scores de gravidade que se utiliza, o PSI, que é o Pneumonia Index Severe, a gravidade de pneumonia, o índice de gravidade de pneumonia, né? E o CUP 65 eu vou apresentar a vocês. Eu já discuti o CUP 65 em outro artigo aqui, nesse canal também. E qual a mortalidade que ele poderia predizer? E não foi bem, os dois scores não são muito bons para predizer mortalidade, por essas conclusões dos estudos, e ele determinava mais, era uma determinação mais de internação hospitalar. Vamos aqui dar uma olhadinha nesses dois scores. Então, esse é o PIS. Veja que ele avalia a idade do paciente, as comorbidades, né? Neoplasia, ele dá uma pontuação para cada comorbidade, achados clínicos, dá uma pontuação para cada achado clínico também. É um índice muito, muito interessante. E também os exames complementares, laboratoriais e exames de imagem, derrame pleural está aqui incluído. Tal. Então, é um índice bem interessante, ele prediz a gravidade e internação ou não. Veja só que através da pontuação ele indica, né? Menos de 70, você faz tratamento ambulatorial, entre 71 e 90, observa, acima de 90 interna e acima de 130 vai logo direto para a UTI. Então ele prediz assim a internação hospitalar, mas ele não tem essa grande capacidade, segundo os estudos, segundo os autores, né, de ver a mortalidade do paciente. E esse é o CUP 65, CUB é de confusão mental, dá 1 ponto, a uremia dá mais 1 ponto, a frequência respiratória elevada, aqui, claro, é elevada para adultos, né, que é até 20, 1 ponto, a pressão sanguínea ou a pressão sistólica alta ou a diastólica baixa, 1 ponto, e se tiver mais 65, por isso que o nome é CUP 65, também ganha 1 ponto. Se for o risco de mortalidade é baixo para 0 a 1, para 2 pontos aumenta e para 3 a 5 aumenta mais ainda, 22%, e aí ele vai considerar aqui o tratamento. Tem muito menos informações do que
o índex anterior, então a gente, né, ela é mais limitada nesse sentido. E ele já tem umas situações bem já de maior gravidade, né? Confusão, uremia. Então, já um paciente mais grave, já mais fácil identificar pela gravidade. Muito bem, existem outros indicadores de mortalidade das pneumonias, né? Outros biomarcadores. A proadrenomedulina, eu realmente não conheço, não tenho conhecimento sobre esse biomarcador. As fórmulas pró-hormonais do peptídeo natriurético atrial até conheço, mas pouco utilizado na clínica do dia a dia. O cortisol plasmático é um. A procalcitonina, esse é mais palpável, apesar de ser não é, o custo é um pouco mais elevado e é difícil a gente fazer isso no dia a dia. A copeptina também não tenho conhecimento sobre ele. A PCR, que a gente faz no nosso dia a dia, mas é um biomarcador bem limitado, né, para a gente dizer, ele tem que estar muito elevado para a gente pensar em internação, mas em mortalidade ele não vai ter essa capacidade, e a interleucina C também, pouco utilizado na prática clínica, mas existe entre outros biomarcadores. Com relação ao dedímero, ou dímero D, eu vou chamar de dedímero porque eu gosto mais de dedímero, só por isso. Com relação ao dedímero, alguns estudos mostraram que níveis menores que pacientes com pneumonia, eles sobrevivem mais do que pacientes com níveis maiores. Mas aí outros estudos mostraram que não existe uma relação estatística. Então, só explicando o que seria o dedímero, né? Veja só, quando existe um estímulo à coagulação, existe o desencadeamento da cascata de coagulação que todo mundo, a gente já conhece desde o curso de medicina. Nessa cascata existe conversão do fibrinogênio em fibrina para formar uma rede de estabilização do coágulo, que é o que a gente está vendo aqui nessa figura. Após o coágulo cumprir o seu papel, né, que é de estancar o sangramento, ele vai ser dissolvido. Quando ele é dissolvido, existe a ação de uma enzima chamada plasmina, que quebra justamente essa fibrina aqui que forma a rede de estabilização do coágulo. E o dímero D, ou dedímero, é um produto de degradação da fibrina estabilizada. Então, ele indica que houve uma coagulação daquele processo que está ocorrendo. No caso aqui, a gente pensa no processo infeccioso. Então, o dedímero indica que o sistema de coagulação foi ativado com formação de coágulos e o sistema fibrinolítico também foi ativado para dissolver esses próprios coágulos. O dedímero não é específico, porque ele não vai indicar nem a causa e nem onde os coágulos são formados, apenas que existe um processo de hipercoagulabilidade naquele momento. Quais são as principais causas? Claro, tromboembolismo, a trombose venosa profunda, o tromboembolismo pulmonar e a coagulação intravascular disseminada, esse também associado aos processos de septicemia. Então, os objetivos do estudo foram explorar o papel do dedímero na predição de mortalidade em pacientes com pneumonias adquiridas na comunidade e fazer uma revisão sistemática e meta-análise dessa situação. O processo de seleção dos estudos se deu que 1.073 estudos foram identificados, né, no total da busca inicial, removidos 174 duplicatas, 899 foram revisados, tudo isso daí para incluir apenas 8 estudos incluídos. Mas isso é o normal das meta-análises, gente. Você faz uma avaliação, uma busca de estudos e encontra 8, 12, 15, tá certo? É difícil encontrar 20 no estudos semelhantes com os mesmos dados para que você possa somar esses dados. Então, 8 estudos incluídos com artigos finais selecionados para a meta-análise. Quais são as características dos estudos, né? Como se foram 8, 7 estudos prospectivos e 1 retrospectivo. Foram estudos de 7 países diferentes, isso é bom porque diminui a, a chance dos estudos serem iguais, né? Foram diferentes. E o total de 2.126 pacientes
tiveram nesses 8 estudos. Antes de mostrar os resultados, eu queria falar um pouquinho aqui sobre o nosso curso de imagem do tórax do site da Pneumoteca. É um curso onde vamos discutir, abordar o estudo da radiografia de tórax, como também o estudo da radiografia torácica. Você vai aprender as técnicas radiográficas, incluindo a avaliação de várias incidências radiográficas que estão disponíveis, né? Vai aprender a identificar as estruturas nos exames de imagem do tórax, tanto na radiografia como na tomografia, e identificar os padrões de doença pulmonar, o que é que está errado, o que é que ocorre errado no exame radiográfico quando existem as doenças pulmonares. São 7 aulas sobre radiografia de tórax, 7 aulas sobre tomografia de tórax e 3 aulas sobre casos clínicos, quando você vai sedimentar os seus conhecimentos adquiridos no curso. Além disso, vai receber um material em PDF, onde você vai fazer suas anotações, vai servir para consultas e estudos futuros. Você vai visualizar mais de 350 imagens no nosso curso. A primeira aula, se você tiver interesse, está disponível no nosso canal aqui do YouTube. Você assiste a primeira aula gratuitamente e o curso por completo está no site pneumoteca.com.br. Mais uma vez, eu convido você a conhecer esse curso. E vamos aos resultados do nosso estudo. Veja só que a mortalidade em média foi de 10%, numa variação de 4,4% a 15,5%. Os valores de dedímero apresentavam diferenças significativas entre os sobreviventes e os não sobreviventes, veja só, com P menor do que 0,01, então houve uma diferença estatisticamente significativa. Quer dizer, pacientes que apresentaram dedímero elevado tiveram mais chance de morte do que os pacientes que apresentaram dedímero dentro da normalidade. 3 dos estudos apresentaram valores de corte para predição de mortalidade. Isso é muito importante. Quando você identifica essa situação, você vê que o paciente ele é mais grave. Então, esses valores desses 3 estudos foi de 2 miligramas por decilitro, 1,53 miligrama e 1,79 miligrama por decilitro. O resultado, pelo menos aqui no Brasil, que eu sempre vi dos exames, do exame do dedímero, ele era em nanograma por decilitro, tá certo? Que era até 500 nanogramas era considerado normal e acima disso ele já era elevado. Então houve uns protocolos para saber até de quanto, na época do Covid, de quanto começaria o uso de anticoagulantes. E aqui, quando ele faz essa conversão para o miligrama por decilitro, ele afirma que esses três valores aqui dos estudos já é um grau mais elevado de mortalidade para esses pacientes. Então, é um dado muito importante para se utilizar no dia a dia. Esse foi o gráfico de floresta, né, que sempre aparece nas meta-análises. E o que é que chama a atenção aqui? Olha, aqui são os estudos que foram comparativos. No fim da conta, daqueles 8, só 5 foram estudos comparativos. E ele mostrou aqui, ó, que o dedímero é elevado. Esse é o diamante, né, o que chama diamante, que é o resultado final da junção de todos os estudos. Mostrou que o dedímero elevado era a favor da presença de mortalidade. Então, é um fato, realmente, ele analisa aqui, estatisticamente, ele mostra que o dedímero elevado em pneumonias comunitárias, ele é um fator de risco para a mortalidade, e isso do ponto de vista estatisticamente positivo, como já vimos aqui também no slide passado. Ele mostrou que o dedímero elevado tem uma sensibilidade, quer dizer, de confirmar a morte, de 0,75%, e se ele for normal, de afastar 0,82%. E o dedímero normal, ele tem a sensibilidade, né, a capacidade de confirmar a sobrevivência em 96%, mas ele tem de afastar só de 21%, quer dizer, a especificidade é só de 21%. Na discussão, os autores relatam que níveis de dedímeros dos não sobreviventes, dos que faleceram, foram significativamente maiores do que dos sobreviventes, como a gente já disse antes. Que o dedímero elevado tem alta especificidade e baixa sensibilidade, mas que o dedímero normal tem muita baixa especificidade
e muita alta sensibilidade. Quer dizer, ele é capaz, se o dedímero for normal, ele é capaz de dizer com boa segurança que o paciente tem maior chance de sobrevivência. Na discussão, os autores ainda relatam que a hipercoagulação está associada a processo, pode estar associada a processos infecciosos, né? Que o Covid-19, ele citou, a única vez que ele citou isso no estudo, foi que foi uma principal alteração dos parâmetros da coagulação desses pacientes. O dedímero elevado indica risco de tromboembolismo venoso, e lembrar que o tromboembolismo venoso, tanto o AVC como o tromboembolismo pulmonar, como qualquer tromboembolismo no corpo, nas artérias dos membros inferiores e assim por diante, esse é mais fácil, mas o venoso, o pulmonar, desculpa, é de difícil diagnóstico clínico, o paciente tem uma piora súbita, e daqui que você vai descobrir que aqui o tromboembolismo pulmonar não é fácil, tá certo? E que isso é uma potencial causa de morte. Então, quantos pacientes morreram é, nas pneumonias que eles trataram lá por causa do tromboembolismo pulmonar? Então, a gente não sabe, mas ele aqui questiona isso. E o dedímero elevado em pneumonias indica anticoagulação, indica o uso de heparina, né? Ele cita isso na discussão, mas ele não faz uma afirmação. E o dedímero normal, realmente, ele afasta o tromboembolismo venoso e o tromboembolismo pulmonar. Bom, na conclusão, eu pessoalmente achei que ele foi um tanto humilde assim nas conclusões. Ele poderia ter sido um pouco mais arrojado, mas ele afirma que os dados do estudo não provam que o dedímero seja biomarcador único para a mortalidade de PAC. Claro que não é o biomarcador único, mas ele é um biomarcador importante. Eu acho que poderia ter sido enfatizado isso mais. Que pela facilidade da realização do exame, não é um exame complexo, ele pode ajudar na predição de mortalidade desses pacientes. E identificar pacientes com menor risco de morte caso o dedímero seja normal. Mas que outros estudos prospectivos são necessários para confirmar esse posicionamento do dedímero frente às pneumonias comunitárias. Então, essas foram as conclusões dos autores do trabalho. E sempre o nosso último slide é trazer o que a gente entendeu, o que nós entendemos sobre o estudo e como podemos utilizar isso na prática clínica. É para isso que esse estudo foi publicado. Eu particularmente achei um estudo extremamente importante, que nos traz informações realmente que a gente pode utilizar e que eu não vejo muitas pessoas utilizando. Veja só, o dedímero é um marcador que deve ser incluído na rotina de pacientes internados por pneumonia adquirida na comunidade. Eu não percebo isso no nosso dia a dia. O dedímero é um exame esquecido desses pacientes. Qual o papel, além da pneumonia comunitária simples, a gente se pergunta qual o papel da hipercoagulação nas pneumonias necrosantes, tão frequentes em pediatria hoje e frequentes também nos adultos. O dedímero elevado poderia identificar precocemente essa situação. Eu não encontrei um trabalho ainda mostrando a relação do dedímero com as pneumonias necrosantes. Quando é que se usar o dedímero na investigação de pneumonias necrosantes. Mas qual seria o papel? Porque na necrose existe um distúrbio de coagulação. Então, qual seria o papel desse dedímero nessa situação? A gente poderia começar a pensar sobre isso. E se o dedímero está elevado, o paciente tem um risco de tromboembolismo venoso, para mim deixa claro que um dedímero elevado é indicativo de uso de anticoagulante. Então, usar terapia com anticoagulante em paciente com PAC e dedímero elevado é uma pergunta, para mim já não é mais. Eu acho que é uma afirmação. Mas, claro, né, eu também não sou o dono da razão. Essa conduta foi realizada no Covid-19, dedímero elevado se iniciava anticoagulante. Será que ele é capaz de prevenir a necrose nas pneumonias necrosantes? A gente não tem essa resposta, mas ele é capaz de prevenir o tromboembolismo pulmonar, o tromboembolismo venoso em pacientes. E isso pode ser benéfico para o paciente com pneumonia adquirida na comunidade. Então, um estudo muito interessante, trouxe informações interessantes, pouca gente usa no dia a dia. Espero que as pessoas assistam aqui e de repente a gente faz uma discussão sobre esse tema. Muito bem, vamos então à nossa famosíssima dica de cinema.
Então, nossa dica de cinema hoje vai para The Sting, cuja tradução quer dizer a picada ou a ferroada. E o nome que deram no Brasil para esse filme foi Golpe de Mestre, né? Terrível, mais uma vez, essa adaptação do nome do filme no Brasil. É um filme do ano de 1973, esse é o filme mais antigo que eu indiquei aqui nesse canal, e eu assisti esse filme no início da adolescência, lá para 12, 13 anos, quer dizer, 10 anos depois 12 anos depois que ele foi lançado, porque demorava muito tempo para os filmes passarem na televisão, do cinema para a televisão, era um tempo grande, mas aí ele entrou no festival desse da Rede Globo, dos filmes de 50 anos de cinema e tal, e eu gravei no videocassete da minha casa aí, era um videocassete cujo controle tinha fio, para você ver como eram as coisas, né? Naquele tempo os filmes demoravam, né, para chegar. Bom, o filme é uma comédia baseada em fatos reais, né, passada na década de 30, e trata de uma história de dois vigaristas, que você vê aqui, que decidem aplicar o golpe em um gangster. Veja que os dois vigaristas, ninguém mais, ninguém menos do que Paul Newman e Robert Redford, que faleceu na última semana, e eu tenho que me lembrar de um filme que ele atuou para trazer aqui para o nosso canal. Bom, e eles decidem fazer isso como uma vingança por esse gangster, porque ele assassinou um dos companheiros aí de um dos dois, que eu não vou contar quem foi, certo? Bom, são dois dos grandes astros do cinema, né, como você já conhece, dispensam apresentações. Tá aqui os dois. Uma coisa interessante do filme é o figurino, ele é sensacional. Olha aqui a roupa do Robert Redford, quando ele vai visitar a namorada dele e assim por diante, né? E dos personagens, o Paul Newman faz um personagem mais centrado e o Robert Redford faz um personagem que tem uma vida mais tribulada. Então, isso pode trazer problemas que eu não vou contar aqui para vocês para o desenvolvimento do golpe, né? E esse é o ator, é o Robert Shaw, ele fez Tubarão, não sei se você lembra, quem assistiu Tubarão aqui, que é um clássico do cinema, é, faz o papel do gangster que eles vão tentar enrolar aí. Ele morreu precocemente, em 1978, aos 51 anos de idade. Uma outra coisa que chama atenção no filme é a trilha sonora, uma trilha sonora bem autoral, e eu acho que eu não me lembro de poucos filmes tiveram uma trilha sonora que caiu tão bem com o filme em si. Assim. Se você assistir o filme, vai ficar lembrando para sempre dessa trilha sonora, e toda vez que tocar uma música que você vê em algum lugar, você vai lembrar desse filme. Está aqui mais uma foto do Paul Newman. O Paul Newman ele era daltônico, né? Tem esse olho azul, mas ele era daltônico, era piloto. Ele tinha uma equipe na Fórmula Indy, mas isso é outra história, tá bom? O filme teve 11 indicações ao Oscar, ganhou 7 Oscars, inclusive melhor filme de melhor diretor, o Robert Redford, que não ganhou, os atores não levaram, né? Então é mais um filmaço aí na nossa dica. Olha aqui o cartaz em português, o Golpe de Mestre, tá bom? Os dois aqui, é um filmaço, não deixe de assistir, tá bom? Aonde assistir? No Amazon Prime e no Apple TV. E vamos ficando por aqui mais uma vez. Mas antes de sair, você já assistiu o filme, já assistiu o vídeo todo, dê um like aí no nosso canal, tá bom? Beleza, pessoal? Até a próxima semana, com mais um artigo científico, né? E outra dica de cinema. Valeu!